Olá, ouvintes da Rádio Esperança. Está entrando no ar o programa Profecia do Apocalipse. Eu sou Marcelo Marinho e estou aqui para falar das coisas que em breve devem acontecer e que nos são reveladas na Palavra de Deus, mais precisamente na profecia do livro de Apocalipse. Sejam bem-aventurados, está escrito em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero convidá-la a iniciar sua própria jornada com o livro de Apocalipse. Está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús. Pergunta do programa de hoje: como ficará o mundo após a manifestação do Anticristo? Bem, a resposta está na Palavra de Deus, sem dúvida alguma. Mas no livro 24, Extraordinários Eventos, nós encontramos a resposta a essa pergunta. Nós já temos falado aqui ou eu já tenho falado aqui que o primeiro evento que marcará a chegada do juízo de Deus à Terra é a manifestação do Anticristo. É a besta que vai aparecer nesta terra. A Bíblia mostra este Anticristo se manifestando através da revelação do primeiro selo, do capítulo 6, onde aparece um cavaleiro montado num cavalo branco. Logo na sequência nós temos os outros selos que nos mostram qual o ambiente, como ficará a Terra a partir do surgimento do Anticristo. Então nós temos o cavalo vermelho, que nos revela que os homens se matarão uns aos outros e de forma sobrenatural, por motivo algum. A revelação do segundo selo quer dizer isso, que não haverá um motivo aparente, não haverá uma razão. Hoje as pessoas se matam por alguns motivos, mas logo que o Anticristo se manifestar, a Terra vai estar tão infestada de demônios que as pessoas, os homens, vão se matar uns aos outros sem motivo. E isso nós entendemos porque vai ser pela ação deste juízo de Deus que é representado, mostrado de forma figurativa com esse cavaleiro montado num cavalo vermelho. Esta é a revelação do segundo selo. Logo depois, então, surgirá um período de fome, que é a revelação do terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. Na Bíblia, no Antigo Testamento, quando uma cidade estava passando por fome, ou ela era cercada, sitiada, isso era muito comum naquela época. Algumas cidades tinham muralhas e os moradores daquela cidade, quando eram atacados, eles ficavam entrincheirados, né? Então aqueles que estavam atacando a cidade faziam um cerco, não deixavam entrar comida e nem sair. E aquela cidade então começava, com o passar do tempo, passar um tempo de fome. Se dizia que ela estava de luto. A fome era
motivo de dizer que a cidade estava de luto. Por isso que a revelação do terceiro selo é um cavaleiro montado num cavalo preto, que representa a fome que vai vir sobre a terra logo depois do surgimento do anticristo. E nós vemos, então, no livro 24 Extraordinários Eventos, este evento, a partir do terceiro evento, a Bíblia nos mostra que uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde serão queimadas. É o que nos diz Apocalipse capítulo 8, no versículo 7. Então eu vou ler, diz assim, o primeiro, eu estou lendo agora aqui a página 50 do livro 24 Extraordinários Eventos. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, isso será um evento de grandes proporções. Uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde vão incendiar por causa deste juízo de Deus. Como se dará isso? A Bíblia não nos dá detalhes. Apenas diz que uma terça parte da terra e das árvores de toda a erva verde vão pegar fogo. Mas vai ser um incêndio, digamos assim, causado por algo da esfera espiritual. Nós temos aqui o relato, em Apocalipse 8:7, de que logo que o anjo toca a sua trombeta, então se ouviu saraiva e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Isso resultou nesta queimada grande, né? Nessa queima de parte da terra. Não creio que isso ocorrerá numa área específica, mas como o juízo de Deus ele é sobre os pecadores, onde houver pecadores, esse juízo acontecerá. Então nós não devemos pensar assim, será que vai acontecer na África ou uma região da Europa, um terço, né? Não. Um terço significa que uma terça parte em todos os lugares onde nós encontramos a presença de pecadores. Jesus diz que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Na Bíblia, cadáver são os pecadores. E é justamente aí que cai o juízo de Deus. E o objetivo, sim, é chamar a atenção para os pecadores. Agora, como ficará o ambiente na terra? Então, no capítulo 51 do livro, diz assim: ao tocar o solo, essas pedras incandescentes fazem com que focos de incêndio surjam por toda a parte. Há fogo por todos os lados, cidades, campos e até mesmo nos lugares mais remotos como as ilhas. Nenhum local do planeta escapa deste juízo. Casas, edifícios, indústrias, veículos, florestas e até mesmo a vegetação rasteira estão sendo consumidos pelo fogo. No livro 24 Extraordinários Eventos, eu faço um relato no tempo presente, por isso estou aqui fazendo um relato como se estivéssemos vivendo este momento. Então aqui tem um subtítulo, um terço. Depois de um tempo, o fogo se extingue. O resultado foi que uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde do planeta foram queimados. Um estado de calamidade. As pessoas iniciaram uma busca desesperada por comida. Multiplica-se a violência. Os homens chegam ao ponto de tirar a vida uns dos outros na disputa por um pouco de alimento. Não há transporte, energia, combustíveis, remédios, nada funciona, nem mesmo sistemas de comunicação. O mundo todo vive um estado de calamidade. A capacidade do planeta em sustentar a humanidade após este grande incêndio foi drasticamente comprometida. Há uma expressiva interrupção na cadeia produtiva de todos os países. O mundo passa a viver uma crise de subsistência sem precedentes em sua história. Doenças e ataques de animais ferozes. As pessoas começam a adoecer. À medida em que o tempo passa, a violência aumenta ainda mais. Animais começam a morrer de fome, pois ocorreu uma ruptura na cadeia alimentar de todo o planeta. A escassez de presas faz com que, em algumas regiões do mundo, as pessoas sejam atacadas por animais ferozes. Há muitas mortes por causa disso. A revelação do quarto selo é um cavalo pardo. Nos fala que um terço da população da Terra vai ser morto por causa da ação deste
cavaleiro, a ele foi dado... o cavalo é pardo, mas sobre ele, eu havia me esquecendo de dizer, sobre ele está montado um cavaleiro cujo nome é Morte e o inferno segue, diz a revelação do 4º selo. Então, essa ação deste cavaleiro, ela representa doenças, morte pela espada e ataques de animais ferozes. E aqui nós encontramos a resposta: por que os animais ferozes vão atacar as pessoas? Porque vai faltar alimentos para eles. Então, algumas regiões onde tem leões e outros animais deste porte, esses animais vão matar muitas pessoas. Então, a profecia ela é precisa. Assim vai ficar o ambiente da terra muito terrível. Logo que começar o juízo de Deus, então vai começar a grande tribulação. É verdade que este quadro aqui que nós estamos vendo, que é relatado na profecia do Apocalipse, inicialmente é um quadro drástico comparado com os nossos dias, mas comparado com o que ainda vai acontecer no final dos 7 anos, é ainda algo ameno, algo brando, porque à medida que o tempo vai passando, a intensidade dos castigos de Deus vai aumentando sobre a terra. Vamos falar então dos lugares onde você pode comprar este livro. Nós temos aqui em Porto Alegre, na Luz e Vida, Rua General Vitorino 58, na Som e Louvores, Júlio de Castilhos 648, e na Santos, Shopping João Pessoa, bairro Farroupilha, no número 1831. Todo mundo sabe onde é Shopping João Pessoa, né? O pessoal ali da região conhece bem. Mas a Livraria Santos fica na loja 204 do Shopping João Pessoa. Em Canoas da Grande Luz, Avenida Guilherme Michel 5668. Na Mania de Ler, no Bourbon, que fica na Avenida Getúlio Vargas 575. Em Esteio, na Livraria Cheia da Graça, Rua Santo Amaro 21. São Leopoldo, na Paper Center, Rua Presidente Roosevelt 416. Novo Hamburgo, na Livraria Shalom, Rua Pelotas 21. Em Viamão, na Pão da Vida, Alcebiades Azeredo dos Santos 95. Em Gravataí, no Shopping Gravataí, na Avenida Centenário 555. Na Livraria Santos, loja 166, bairro Passo das Pedras. E em Cachoeirinha, também na Livraria Santos, Shopping do Vale, Avenida General Flores da Cunha 4001, lojas 291, 292 e 293. Quero dizer que o livro 24 Extraordinários Eventos é um livro evangelístico também, pois foi escrito pensando naqueles que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Eles poderão ler, sim, e entender as coisas que vão acontecer. Ele responde a diferentes perguntas sobre o que ocorre após a morte do ser humano. Qualquer pergunta que a pessoa tenha e que esteja registrado nas Escrituras, o livro responde. Inicia com a definição de termos, conceitos e eventos para que o leigo se familiarize com a descrição que vem a seguir. A descrição é os eventos relatados no livro de Apocalipse. Então, eu faço uma definição explicando quem é Deus, os anjos, o homem, o pecado, como é que foi a queda do homem, de uma maneira muito resumida, muito simples, muito clara, para que a pessoa que nunca leu a Bíblia entenda, vai entendendo todos esses conceitos, esses eventos e os termos bíblicos, para que no momento em que ele comece a leitura das coisas que vão acontecer, ele possa já ter, então, uma base de conhecimento que vai lhe permitir compreender as coisas que estão por vir. Também o livro explica os motivos que levará Deus a executar
tal juízo sobre a humanidade. Mostra os meios que Deus usará para realizar tais eventos. Também faz uma narrativa no tempo presente, dando aos leitores a sensação de que estão vivenciando uma história. Isso é muito legal. Você lê um livro onde você está tendo aquela sensação de que as coisas estão acontecendo. Isso lhe ajuda mais a compreender as coisas relatadas no livro de Apocalipse. E as afirmações que são feitas são referenciadas com notas de rodapé em cada página, que indicam onde tais afirmações podem ser encontradas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu não inventei coisa alguma. Você não vai encontrar uma revelação minha assim. Isso aqui foi um anjo que apareceu e me disse, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Foi o anjo que me falou. Não tem. Isso não tem no livro. Todas as coisas foram escritas baseadas na palavra de Deus. Não fiz uma pesquisa na internet, nenhuma vez. Sempre lendo o que responde a Bíblia. E por fim explica o que cada um deve fazer para escapar do juízo que se aproxima. Quando o leitor leigo, aquele que não conhece a Deus ainda, ele se depara com todos esses eventos, então o Espírito Santo, falando ao seu coração, ele vai fazer a seguinte pergunta: o que eu devo fazer então? O livro então responde de uma maneira muito simples, bíblica, correta, o que ele deve fazer para entrar no reino de Deus. Então o livro 24 Extraordinários Eventos é sim também um livro evangelístico. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Bem, meus amigos ouvintes, estamos lendo o livro de Apocalipse. Que maravilha, que livro maravilhoso. Cada texto, cada pedacinho que lemos aqui tem muita riqueza. E vamos lendo então. Ontem nós lemos o versículo, aliás, no capítulo 1, a partir do versículo 9, estamos nessa parte. E eu vou continuar de onde paramos. Vou ler aqui do versículo 9 para contextualizar da onde vimos a leitura. E vamos continuar falando. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Vamos comentar um pouquinho isso aqui, a parte. João voltou-se para ver quem falava com ele e, voltando-se, viu 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro representam as igrejas da época. Aqui nós encontramos Jesus e João falando das 7 igrejas, né, que foram as igrejas a quem foi inicialmente enviado o livro de Apocalipse. Que, na verdade, esse livro deveria ser chamado o livro de revelação, né, porque ele é uma revelação das coisas que vão acontecer. A palavra Apocalipse, ela traduzida para o nosso idioma, esta palavra grega é revelação. Então, esta revelação foi enviada para as igrejas, 7 igrejas. E João vê uma figura, Jesus, ele vê realmente era Jesus ali, mas ele o descreve com uma aparência diferente, mas o vê caminhando no meio daqueles 7 castiçais de ouro. No próprio capítulo 1, nos é explicado que esses castiçais de ouro são as 7 igrejas. E Jesus, então, está caminhando no meio das 7 igrejas. O resultado deste caminhar de Jesus no meio das igrejas, ou seja, no meio do seu povo, porque quando nós falamos em igrejas, nós estamos pensando, e o Espírito Santo está pensando, no povo de Deus. As pessoas, não só no momento da reunião pública, mas
em casa, nos seus afazeres. Se fosse como nos dias de hoje, Jesus diria assim: eu estarei andando no meio da igreja em Porto Alegre. Meus queridos, vamos orar. Estamos chegando ao final de mais um programa e voltamos amanhã. Vamos terminar com oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda que nós, como igreja, estejamos cada vez mais vivendo uma vida de temor e tremor diante de ti. Desperta a tua igreja, Senhor, para as coisas que vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Até um próximo programa.